E agora para falar sobre saúde. A doença de Crohn é crônica e provavelmente provocada por uma desregulação do sistema imunológico. Inicia-se mais frequentemente na segunda e terceira décadas de vida, mas pode afetar qualquer faixa etária. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo o médico José Spinelli. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Com Você. Eu até pensei de maneira errada que fosse rara a doença, mas o senhor estava me informando que não, tem mais do que a gente imagina, né? Bom dia. Bom dia. Com certeza, é uma prevalência não muito grande, mas muitas vezes é uma doença que é subdiagnosticada. Ela habitualmente se caracteriza por quê? Se caracteriza por um acometimento parcialmente ou inicialmente do aparelho digestivo, desde a boca até a região perianal. Quer dizer, é uma lesão com acometimento muito amplo. Tá? Você vai encontrar, como você referiu anteriormente, habitualmente nos pacientes adultos jovens, abaixo de 40 anos de idade. Você não tem diferenças com relação ao sexo, pode ser tanto sexo ou mulheres, a incidência é praticamente a mesma. E você não vai ter, vai ter algumas vezes os graus de severidade significativo variando de paciente para paciente. Desde uma doença de Crohn leve até uma doença de Crohn grave. Habitualmente, o acometimento maior dessa doença é a nível de ilho terminal, que é a porção terminal do intestino delgado, e do intestino grosso, do colo, chamado intestino colo. Certo. E aí, quais seriam, doutor, os sintomas mais recorrentes da síndrome de Crohn? Os sintomas mais recorrentes, ou sintomas, é muito complexa a doença para você definir um padrão de sintomas. O que é que nós vamos encontrar? Uma variabilidade muito grande de sintomas, dependendo de quê? Da localização e da extensão da doença, do comprometimento que o indivíduo apresenta com relação à localização dessa doença, as complicações tipo estenose, tipo fístulas, e ainda nós vamos encontrar o quê? Uma situação em que o paciente apresenta os quadros mais graves. Vai depender do grau de extensão que essa doença está comprometendo. Então, você tem que... Como é que a gente poderia, doutor, se precaver nesse sentido? Como é que o que é que a gente deve estar olhando sempre para, de repente, você não ser surpreendido com um estágio mais avançado da doença? Você simplesmente, se você apresentar, em termos de sintomas, uma diarreia crônica, arrastada, sem resolução, esse paciente precisa ser avaliado por um especialista. E aí existem alguns exames, alguns dados que a gente obtém especificamente na história inicial da doença. Ele já entra dizendo, doutor, eu tenho uma diarreia profusa, uma diarreia de longa duração, dores abdominais, com sangue, com muco, uma dor abdominal recorrente, muitas vezes frequente, que pode acometer a porção interminal, o quadrante inferior do abdômen. E isso vem junto, algumas vezes com febre, que são complicações, com fístulas anorretais, que é outra situação da doença, fora algumas vezes as manifestações extraintestinais, que pode advir também, como dores articulares, pele com piodema gangrenoso, com eritema nodoso, lesões oculares. Esse contexto todo de sintoma pode induzir a um diagnóstico de doença de Crohn. Evidentemente que isso tem que ser visto por um especialista. Tem que ser bem investigado, bem investigado, e lembrar que você não tem um perfil de sintomas que você caracteriza. Este bloco de sintomas caracteriza uma doença de Crohn. Não. Eles podem fazer parte. Pode ter uma diversidade muito grande de sintomas apresentados pelos pacientes que são portadores de doença de Crohn. O que eu acho interessante, eita, tem telespectador participando, o que eu acho interessante é a gente perceber que muitas vezes a gente negligencia uma diarreia, né? A gente toma um remedinho, um paliativo, aí eu tenho essa diarreia recorrente, eu tenho dores abdominais recorrentes, uso um medicamento. A gente tem que investigar, não pode ser assim, né, porque, doutor? Inclusive, ele pode chegar a uma situação em que a doença se arrasta, é uma doença crônica, relativamente grave. A tendência é piorar. E a tendência é piorar ao longo do tempo. E ele pode um dia ser atendido numa complicação mais grave. Uma perfuração de ilho terminal, um quadro obstrutivo, certo? Agora, é importante também chamar a atenção para o fato de que existe uma outra doença também com uma prevalência relativamente importante, que é a retocolite ulcerativa. Só que, como eu disse no início, a doença de Crohn envolve praticamente todo o aparelho digestivo com suas manifestações intestinais. Na retocolite ulcerativa você vai ter uma atuação basicamente no intestino grosso, ou seja, na mucosa, a nível de mucosa. Enquanto que a doença de Crohn, ela comete toda a musculatura do aparelho digestivo. Olha Exatamente. Só. Tem telespectador para participar ao vivo conosco no 3015-3708. Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia. Quem está falando? Meu nome é Andréia. Oi, Andréia. Andréia. Fica à vontade, bom dia.
Eu moro aqui no bairro da Torre e eu tenho refluxo. Eu queria perguntar ao doutor se Pode essa falar. doença de Crohn, por eu ter refluxo, pode se agravar. Se você tem refluxo e quer saber se é uma possível candidata a ter uma doença de Crohn, devido ao seu refluxo, não é isso, Andréia? É. Tá certo. Obrigada pela sua participação, por estar participando aqui, acompanhando o nosso programa. Tem alguma relação? Não existe relação da doença de Crohn com a doença do refluxo gastroesofágico. O que o indivíduo pode apresentar, como eu disse no início, você pode ter a localização da doença a nível de sintomas referentes à parte digestiva alta, mas aí seriam mais específicos. Entendeu? Como é? Não seria um padrão tipo refluxo, de jeito nenhum. O refluxo já é um outro já é uma outra sintomatologia, probleminha. uma outra doença, uma outra síndrome. Agora eu vou convidar o nosso médico, doutor José Spinelli, porque a gente tem um depoimento, doutor, de uma pessoa que passou pelo problema, que fez o tratamento e hoje tem a saúde totalmente restabelecida. Vamos acompanhar? Vamos Olha lá. só. O assunto é o seguinte, a gente vai falar sobre uma doença que ela é pouco conhecida e a intenção é realmente que as pessoas saibam um pouco mais sobre essa doença. Você teve, é isso? Ou tem e continua em um tratamento eterno? Eu acho que eu tenho, né? Acho não. Espero que não tenha mais, mas dizem que não tem cura, que é a colite ulcerativa degenerativa ou a doença de Crohn. Eu não sei dizer exatamente qual é a diferença das duas denominações. Eu sei que a que eu tive, que a colite é um pouco menos agressiva do que a doença de Crohn. Né? E é muito complicado porque eu morava em São Paulo, mudei para Maceió. Aí quando eu mudei para Maceió, eu comecei a ter uma diarreia e todo mundo falava que era por causa da alimentação, que a comida no Nordeste era mais forte, é o tempero. E aí você começa a se automedicar. Então, os remédios para repor a flora, remédio para cólica. Só que passou um mês e a doença não, e a diarreia não passava. E, aliás, pelo contrário, ela só ia aumentando, aumentando. Aí eu fui no médico, num hospital em Maceió, e a própria médica, quando ela foi me atender, ela de novo passou ela falou, você é turista? Então, vamos lá, Buscopan, que é para cólica, e o remédio para repor a flora. Eu falei, não, doutora, a senhora não está entendendo, eu já estou há um mês, eu não tenho mais o que fazer, eu vou embora para São Paulo. Daí pediu o exame de tudo quanto era jeito, para pesquisa de fungo, o que podia fazer. E eu emagrecendo, e nesse meio tempo um amigo meu que é médico de São Paulo estava em Maceió, ele falou, você não vai fazer dieta, porque assim, você já está perdendo tudo que o organismo pode, né, de alimento e tudo, então até descobrir. E isso foi em agosto, setembro. Em dezembro eu fiz uma colonoscopia, que é um exame que te dá uma anestesia geral, né, e fazem esse exame e vão colhendo material. Na época, o Dr. Júlio, que é um médico, perguntou se alguém na minha família tinha tido câncer já. Eu falei que já minha mãe, câncer do intestino. E aí aumentou a preocupação, mas ainda foi quando eles já detectaram que eu estava com uma colite, colheram o material. Então o exame vai colher no material interno do intestino, né? Nas paredes. Então acho que até tem umas imagens aí que dá para ver bem onde está a inflamação. E eu fui, daí conseguiu começar a tratar. Então, depois de 6 meses que eu fui começando a reagir, né? O organismo reagir. Aí você começa a pensar em ter uma vida de novo. Agradecer aí ao nosso diretor artístico, Luiz Lípio, né, que abriu aí um pouco dessa intimidade, né, passou por esse processo que não foi fácil e quis contar, passar um pouquinho dessa experiência, né, nesse depoimento aí que você acabou de acompanhar. Ele não teve Crohn, né, doutor, mas teve a prima da doença. Isso, com certeza. A doença de Crohn, ela, como eu falei no início, é uma doença que envolve fundamentalmente todas as camadas do intestino. Com relação à retocolite ulcerativa, ela é mais localizada. Ela é no intestino grosso, no colo, e aí habitualmente envolve apenas a mucosa. E você pode dar o diagnóstico, como ele fez referência, com a colonoscopia e a biópsia. O que a gente precisa chamar a atenção com relação à retocolite ulcerativa, também as doenças inflamatórias de uma forma geral, é o que ele fez referência à questão do câncer, e especialmente se existe esse dado na família. Precisa de uma avaliação, e especialmente quando o paciente apresenta mais de 10 anos da doença. Então ele precisa, algumas vezes, de uma colonoscopia com mais brevidade do que a população geral para o seguimento de sua doença. E fazer biópsias diversificadas para ter, se não tem já sinais
de alterações que possam significar lesões neoplásicas. Está acompanhando mesmo de Tem pertinho que- e com É um cuidado, paciente né, que doutor? precisa de acompanhamento médico. Lembrar que as doenças inflamatórias, elas apresentam um grau de severidade e elas têm tendência a serem recidivantes. Então o paciente apresenta um período sem sintomas e pode de uma hora para outra fazer Voltar. um quadro de agudização da doença, Ai, meu Deus. sem terem para quê, mesmo algumas vezes em uso da medicação. Ave Maria. Certo? E tudo o que acontece aí no sistema gastrointestinal prejudica muito, porque a primeira coisa é que você perde muito peso, Isso, desidrata, fica isso, isso. isso. E aí E aí você teria que chamar Fica atenção, grave. pra usar, como você está chamando a atenção, Laura, a questão de esses sintomas de emagrecimento, perda de peso, febre, isso algumas vezes funciona como sinais de atenção, que você tem que são Alerta. sinal de alarme, Verdade, que chama verdade. sinal de alarme. E aí você precisa de uma acurácia maior para detectar o que está acontecendo com esse paciente. certo. Os Certo? tratamentos, medicamento, dieta, como é, doutor? Antes de falar no tratamento, vamos ver como é que você diagnostica então a doença de Crohn. Sim. A doença de Crohn fundamentalmente vai depender da área onde você pressupõe que ela esteja estabelecida. O paciente já chegou no consultório, já conversou com um profissional, o indivíduo já tem uma ideia basicamente do que é que esse paciente tem. Teoricamente baseado em diarreia crônica, ou diarreia recorrente, com sangue, com muco, você já pensa na parte relativa a doenças inflamatórias. Sim. Nessa situação, se for alta, você pede uma endoscopia. Certo. Se for a doença que você pressupõe que esteja envolvendo o intestino delgado, você vai pedir exames relativos a esse aparelho, essa região do aparelho digestivo. Quer seja um trânsito intestinal com contraste, que hoje você usa com menos frequência, porque você já tem métodos mais adequados, que é a Modernos. enterografia, que essa enterografia pode ser feita ou com tomografia computadorizada ou com ressonância. E você tem ainda a enteroscopia, ou ainda a cápsula endoscópica. O inconveniente da cápsula endoscópica é se houver algum sinal de estenose, ela não pode ser utilizada. Quando você suspeita que a doença está no intestino grosso, então você parte para a colonoscopia, como falou o nosso entrevistado anteriormente. E nessa situação você vai ter o quê? Uma avaliação do grau e da severidade da lesão, Aí certo? depois ser Você tratado. para fazer o diagnóstico diferencial com retocolite ulcerativa e pode ainda biopsiar essas regiões. Quando você tem acesso ao hilo terminal, que é a permeabilidade da válvula dissecal, que é aquela região entre o intestino delgado e o intestino grosso, se o endoscopista conseguir penetrar nesta área, ele vai ter uma ideia do hilo terminal, que, como eu disse no início, é a área onde você tem uma maior ou mais frequente da doença, que é no hilo terminal da doença de Crohn. Olha só. Certo? Tem que investigar. E aí o tratamento, E, doutor? e ainda mais, e você ainda pode contar com a tomografia com ressonância para ver a questão das complicações, os abscessos, as estenoses, as obstruções, que isso podem ser avaliados com tomografia computadorizada ou com ressonância. Como tratar então um paciente com doença de Crohn? Como nós vimos no início, ela avalia desde uma situação leve a uma situação grave. Isso E nós aí os temos tratamentos variam também. extremamente variável. Vai depender em que situação esse paciente se encontra. Nós temos N drogas. Você tem, por exemplo, um grupo de drogas chamada 5-ASA, que é a sulfasalazina, que é o metronidazol, que é a mesalazina. Você tem antibióticos, você tem os corticoides, que são medicamentos que devem ser utilizados na fase inicial, naquela fase que o paciente está na fase aguda. Os corticoides não podem ser tomados como remédio de manutenção. Isso é uma mensagem que eu quero deixar aqui bem clara, porque algumas vezes você pega um paciente com doença inflamatória e esse paciente nos volta, ou ele vem já em uso de corticoide há anos. Isso não tem condições de ser mantido Certo. na doença de Crohn. Quando você tem um paciente que cria dependência do corticoide ou resistência, você tem então os imunossupressores, que é a azotioprina, que é a metilpurina e a questão do metotrexato. Sendo que a gente usa com mais frequência aqui a azotioprina. Usando o medicamento direitinho, dá tudo certo, doutor? Ah, sim. E você ainda tem um outro tipo de medicação hoje, que é o que a gente chama de mais expressivo, de mais potente, que são os biológicos, que é o infliximab, que é o adalimumab. Essas medicações devem ser utilizadas nos pacientes graves e devidamente selecionados. Não é qualquer paciente que vai usar um biológico. Certo. Certo? E aí, fazendo o tratamento direitinho, né? Seguindo, claro, a risca tudo que o especialista orientar, livra-se da doença. Teoricamente, sim. Desde que, lembre-se, que a doença de Crohn ou doenças inflamatórias são doenças recidivantes. Tem que estar prestando atenção sempre, então, né, doutor? Isso não implica em dizer que se você está sob cuidado médico permanente, com o uso correto da medicação, você está livre da doença. Você está com a doença controlada. Controlada. Qualquer indício que surja
em que o indivíduo possa apresentar alterações relativas a sinais de agudização, o profissional tem que Corre ser pro médico. automaticamente visto. E são doenças que precisam de um acompanhamento sequencial. Não podem ser, vai um ano, passa 2, 3 anos sem, não pode. Absolutamente. Pela questão, inclusive, do segmento com colonoscopia, para evitar a questão que o entrevistado falou, que é os cânceres que podem ocorrer nesses grupos de pacientes. Doutor José Spinelli, eu agradeço demais a sua presença, os seus esclarecimentos aqui no Com Você. As portas estão abertas, sempre que quiser. A gente vai recebê-lo com muito carinho. Tenho certeza que ajudou nosso telespectador. Até a próxima. Isso é, obrigado.